Queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje nós vamos nos centrar e fazer um breve estudo sobre o significado da passagem de Isaías capítulo 7, dos versículos 7 a 17. Como título da nossa lição temos Deus promete, e como Deus é supremo, o seu povo pode confiar em absoluto nas suas promessas. Os irmãos podem acompanhar em casa nas suas Bíblias e com as suas revistas. Ora, antes de avançarmos aqui para a análise do texto, é sempre bom nós inserirmos no contexto em que ele está. Portanto, isto trata-se de um período de cerca de 700 anos antes de Cristo, mais concretamente 735 a 734, quando os reis do Reino do Norte, Samaria e da Síria se aliaram contra o Reino do Sul, Judá. Portanto, nesta altura, Israel já não existia como um reino único, estava dividido em dois reinos, o Reino do Norte, que era a Samaria, e o Reino do Sul, que era Judá. E o rei de Judá, nesta altura, era nada mais, nada menos do que Acaz, que era filho de Jotão e neto de Uzias. Portanto, era um rei que vinha da linhagem de Davi. Este rei, Acaz, foi um rei mau aos olhos do Senhor. Ele era um rei idólatra e muitas vezes foi contra a palavra de Deus por causa da sua idolatria. E ele, portanto, Isaías aparece-nos aqui no texto para pedir a Acaz para confiar no Senhor, para o livrar da derrota desta aliança de Samaria e da Síria. Acaz, no entanto, recusou a oferta e foi procurar ajuda, imagina, junto de quem? Junto do rei da Assíria. Ainda assim, no meio desta desobediência, o Senhor deu um sinal importante para a casa de Davi. E este sinal era a vinda do Messias, o nascimento de Emanuel. Nesta ocasião, Deus fez fracassar mesmo a invasão de Judá pela Síria e Samaria. Mas posteriormente, devido ao pecado do povo, ele permitiu que os assírios e babilônios os invadissem e assolassem. Assim, passando agora para a leitura do nosso texto, o irmão pode acompanhar em casa. Eu vou ler na versão Almeida século XXI. Assim diz o Senhor Deus, isto não será assim, nada acontecerá, pois a capital da Síria é Damasco e o cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim é Samaria e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não quererdes, não permanecereis. O Senhor falou novamente a Acaz. Pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Acaz, porém, respondeu, não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunar os homens, ainda quereis importunar também o meu Deus? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis diante dos quais tu tremos de medo será desolada. Mas o Senhor, por meio do rei da Síria, fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai dias tais como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Como textuário temos o versículo 14, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará-lhes um filho, e ele se chamará Emanuel. Assim, olhando aqui para o nosso texto e começando nos versículos 7 a 11, rapidamente. Ora, uma vez que Acaz se recusou a juntar a Rezim e Pecá, portanto os reis da Síria e da Samaria, numa aliança contra o Império Assírio, Judá ficou sob ameaça de invasão da parte de Samaria e da Síria, que fariam então uma aliança para tentar tirar Acaz do trono de Judá. Quando essas notícias chegaram a Jerusalém, tanto Acaz como o povo temeram esta invasão. Mas Deus, na sua misericórdia, envia então Isaías
para assegurar a Acaz que ele estava seguro e podia confiar no Senhor. E repare-se que no texto original aparece a palavra Yahweh, que significa que esta invasão seria uma afronta pessoal contra o próprio Deus. A mensagem de Isaías era uma mensagem de clara misericórdia para com a casa de Davi. Pois Acaz, ele próprio, não era um rei que agradava a Deus. Portanto, em 2 de Reis 15:37 e 2 de Crónicas 28:5, aprendemos que ele cometeu atos terríveis de idolatria. E eram atos que foram abomináveis aos olhos do Senhor. Por isso ele estava agora nesta situação difícil e Deus pretendia usar esta situação para mostrar que ou ele confiava em Deus ou pereceria às mãos dos seus inimigos. Por outro lado, nós também entendemos aqui que Deus pretendia manter a linhagem de Davi, para que esta não fosse interrompida. Para isso, salienta que a capital da Síria era Damasco e a da Samaria, Efraim. E assim se manteria. Não haveria outra capital em Judá, a não ser Jerusalém. Mais tarde, tanto Israel como a Síria cairiam nas mãos dos assírios, sendo que os sobreviventes deste reino do norte seriam levados para o exílio. Mais tarde, eles se voltariam e seriam chamados de samaritanos, mas nunca mais se organizariam nem teriam a sua capital de volta. Por isso aparece aqui, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Por isso, Judá não tinha razão para temer as ameaças desta aliança, pois tanto a Samaria como a Síria seriam destruídos. Isaías trazia uma mensagem de esperança, mas esta mensagem vinha com um aviso. Confiar em alianças políticas e não somente em Deus iria trazer ruína para Acaz. Mesmo estando sentado no trono que tinha sido estabelecido pelo Senhor e fundado nas promessas que Deus tinha feito a Davi e ao seu povo. Por isso Isaías disse-lhe, se não creres, não permanecereis. Que aparece aqui no versículo 9. Se não creres, não permanecereis. Mostrando misericórdia e bondade, Deus chegou-se a Acaz e deu-lhe uma segunda oportunidade, mostrando que ele estava presente para os proteger desta invasão. E que se ele não cresce, lhe daria um sinal. Assim, ao rejeitar a mensagem de Deus, Acaz só poderia culpar-se a si próprio, quando sofresse as consequências da sua falta de fé. Porque aparece aqui que o Senhor falou novamente a Acaz. Acaz era assim algo descrente, não é? E disse então, olha, então se não acreditas, pede um sinal. Seja em baixo, seja nas profundezas, seja de que maneira for, pede um sinal. Depois aqui, dos versículos 12 a 15, parece que aqui Acaz diz, não pedirei nada, nem provocarei o Senhor, não é? Lembrando um pouco aquela passagem de Deuteronômio 6:16, que não devemos colocar à prova o nosso Deus. À primeira vista, parece aqui que Acaz adotou uma postura prudente. No entanto, Deus pode escolher, e nós sabemos disso, que Deus pode escolher dar ou não um sinal. Mas será que foi mesmo uma postura prudente da parte de Acaz? Esta resposta vem como uma resposta de falsa piedade, não é? Porque Deus é soberano, Ele pode dar, de acordo com a sua vontade, pode dar ou não um sinal. Mas esta resposta foi algo contraditória, não é? Porque próprio Deus ofereceu-se para lhe dar um sinal. O que iria, de certa maneira, obrigar Acaz a decidir por Yahweh, por Deus, e admitir a sua falta de fé, quando já tinha ele no seu coração optado por pedir ajuda ao Império Assírio. Então, percebendo isto, Isaías dirige uma resposta à casa de Davi. Não foi unicamente a Acaz, foi a toda a casa de Davi. Com referência à perturbação que as últimas lideranças da casa de Davi haviam causado ao povo, violando a sua confiança e caindo debaixo do juízo de Deus. E este sinal era nada mais do que um sinal de enorme importância. Então, a casa de Davi, já que Acaz não quer ver o sinal, a casa de Davi verá o sinal. E este sinal qual é? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e ele se chamará Emmanuel, o Deus conosco. Isto era a profecia da vinda de Jesus, o Messias.
E o nome da criança não é sem propósito. Seria uma lembrança da presença de Deus, trazendo conforto para todos os que confiam no Senhor e a destruição àqueles que não confiam nele. Depois vem então uma referência sobre a origem e a proveniência de Emmanuel. E apesar de alguma controvérsia cá neste texto, os poucos têm dúvidas de que esta profecia se referia ao nascimento virginal de Jesus. Pois as referências que nós encontramos na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, à palavra Emmanuel, referem-se a Jesus. E depois diz como Antega e Mel será criado, ou seja, mostrando que ele viria de facto de um meio humilde e que iria experimentar dificuldades e provações entre o povo. Olhando aqui os últimos versículos, como Acaz não tinha confiado no Senhor, Isaías revelou-lhe que Deus iria trazer uma mudança profunda na liderança do seu povo. E o Senhor é fiel às suas promessas. Em pouco tempo, Pekah e Rezim seriam eliminados, e o reino assírio foi até dizimado no ano 732 pelo Império Assírio, e o reino do norte foi reduzido e viu o seu rei a ser assassinado e substituído por Oséias. Ora, mais tarde, também este reino foi destruído. Olhando aqui ao versículo 16, não é? Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis, os reis aqui de Samaria e da Síria, às quais Acaz temia, estas terras serão destruídas, não é? Desaparecerão. Portanto, a seu tempo seriam destruídas. Mais tarde, os assírios também iriam ser usados como ferramenta de juízo contra Judá. Isto por causa da sua infidelidade. Isaías comparou o julgamento que se aproximava aos dias em que o reino do norte se tinha separado do Judá, não é? Nós vemos aqui uma referência, mas o Senhor, por meio do rei da Assíria, fará vir sobre ti, portanto, uma profecia futura, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, dias tais como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. De facto, esta separação foi uma afronta muito grande ao nosso Deus. E Deus iria usar os assírios também para destruir Acaz, e usou esta fonte de segurança de Acaz contra ele próprio. Porque depois, de facto, Acaz queria se alicerçar num reino que ele julgava poderoso e de facto era, que era o Império Assírio. Mas nenhum reino, nem nenhum rei nesta terra será tão poderoso como o nosso Deus. Por isso Deus usou a própria esperança de Acaz contra ele, pois Acaz recusou-se a seguir ao Senhor. Assim, olhando aqui ao nosso texto, nós podemos aplicar 4 pontos na nossa vida, aprendendo com esta situação de Acaz. Os planos de Deus são uma fonte de esperança para o seu povo. Segundo, Deus deseja que o seu povo responda com fé, confiança. E Deus é fiel e cumpre as suas promessas, sendo que o nascimento de Jesus Cristo é a maior prova. Esta é a maior promessa que aparece aqui neste texto, é a vinda do Senhor Jesus. E Deus julga aqueles que não confiam nele. Portanto, este é um texto importante porque ele contém uma profecia, uma das profecias mais valiosas do Velho Testamento. Isto 700 anos antes do nascimento de Jesus. Uma profecia de que iríamos ter um Messias que nasceria de uma virgem e que este Messias viria então para trazer o reino de Deus à Terra. Queridos irmãos, esta foi a nossa lição. Estes são os pontos fundamentais. Espero que os irmãos estudem em casa, leiam ponto por ponto este texto. Ele é muito rico e tem muitas lições para nós. O recomendado é ler o texto desde o início, não só a partir do versículo 7, mas de facto confiamos no nosso Deus e que o possamos louvar pela sua presença na nossa vida através do Espírito Santo e do seu Filho, Jesus.